Tá todo mundo vendo? Sim, Ah, então tá ótimo. Bom dia para todo mundo. Eu sou Samira, tenho 42 anos, sou mãe de Laura e Murilo. Minha formação inicial, eu sou terapeuta ocupacional, né? Trabalhei muitos anos na saúde mental e o meu maternar me fez novos convites, né? Novas formas de olhar a vida. E aí os óleos essenciais entram nesse momento, né? É, eu quis, né, cuidar dos meus com forma mais natural, né? Eu venho de uma família que tem esse contato com a natureza muito forte, né? E aí eu comecei a usar os óleos e fui me apaixonando até estar aqui hoje, né? Para falar sobre esse cuidado natural, né? Esse olhar para nós de forma mais natural, né? E para as coisas ao nosso redor. A ideia hoje é falar um pouquinho, né, do uso dos óleos essenciais, o que são, para que serve, como a gente pode introduzir eles no dia a dia, e também falar um pouco do negócio para quem tiver interesse em ter uma fonte de renda extra, enfim. Então, aí se vocês quiserem ir fazendo perguntas, for no chat, a gente vai papeando. Bom, o que são os... Espera aí, deixa eu só... O telefone tocou, desculpa. O que são, né, os óleos essenciais? Então, os óleos essenciais, na verdade, eles são extratos puros, naturais, retirados das plantas, são substâncias altamente voláteis, né? E são compostos químicos muito poderosos, né? Cada planta, ela, para a sua sobrevivência, né, para que ela possa se adaptar ao meio, né, ela produz compostos químicos. Então, é sobre isso que são os óleos essenciais, né? A defesa natural das plantas. Então, eles são encontrados, né, desde as raízes das plantas, né, como o vetiver, né, que é um óleo que é retirado da raiz, né, assim como dos caules, né, como as resinas, a copaíba, por exemplo, ou das folhas, né, quando a gente pega, por exemplo, uma árvore de laranjeira, a gente pode tirar óleo das folhas, óleo dos frutos, né? E cada óleo tem a sua propriedade de acordo com o local que é retirado da planta, de acordo com o local de nascimento daquela planta, né? Da origem daquela planta, né? O solo que aquela planta cresceu, né? O clima, enfim. Então, tudo isso vai fazendo com que a planta precise produzir compostos químicos para o seu desenvolvimento, para a sua polinização, né, para atrair predador, atrair, por exemplo, passarinhos para polinizar, ou afastar pragas, enfim. Então, aqui a gente tem o óleo de peppermint, que é até um que eu estou aqui, né, que na verdade é um que eu começo todas as minhas manhãs, e que vou usar até aqui uma gotinha, né, para poder dar foco e para poder trabalhar com vocês com mais concentração e estar mais aberta aqui para a gente poder partilhar essa manhã. Então, é uma das formas de uso que a gente vai falar mais para frente, é a inalada, né? Que a gente faz uma inalação consciente, né? Sentindo, né, as propriedades desse óleo entrando no nosso corpo. É interessante que a gente faça inalações por volta de 8 inalações, né? Para que a gente consiga aproveitar o máximo das propriedades que tem nessa gota, que são muitas. Então, essa fotinha é uma que eu gosto muito, que mostra, né, dentro da folha, né, do hortelã-pimenta, as bolsinhas de óleo, né? Eu acho isso tão mágico, na verdade, a natureza para mim é encantadora, e ver isso é demais, assim. Então, uma gota do óleo essencial do peppermint, né, equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. No entanto, aqui a gente tem o óleo puro, extraído da planta, né? A gente sabe que os óleos essenciais, quando expostos a temperaturas elevadas, eles oxidam. Então, na verdade, apesar de a gente ter a equivalência de algumas substâncias em 28 xícaras, né, que já seriam muitas para a gente tomar, a gente perde algumas coisas aí no meio do caminho, né, na hora do preparo desse chá, né? Então, a gente não tem tanta pureza como a gente tem em uma gotinha do óleo. Os óleos essenciais, hoje a gente escuta falar mais, mas o que eu queria dizer é que os óleos essenciais não são um modismo, né?
Na verdade, a gente tem inúmeras pesquisas científicas que corroboram a potência dos óleos. Então, eu fiz aqui uma pesquisa esses dias atrás no PubMed, que é uma plataforma de artigos, né, científicos de instituições reconhecidas, e a gente tem lá 28 mil pesquisas que corroboram a potência dos óleos, né? Então, inclusive, o hortelã-pimenta tem pesquisas que falam que ele é comparado aí ao paracetamol. E uma comparação que ele ganha muito na frente, né? Porque ele não traz efeitos colaterais para os nossos rins, por exemplo, né? Também a gente tem no Ministério da Saúde uma portaria que introduz a aromaterapia como práticas integrativas no SUS, né? A Fiocruz também lançou, né, na pandemia, uma cartilha para falar desse poder das plantas. Então, o que a gente está dizendo aqui é científico, né? Não é modismo, não é crença, né? É científico. Dentro desse vidrinho aqui, a gente tem inúmeros compostos químicos muito potentes. Aliás, muito do que a gente tem da indústria farmacêutica foi retirado dessa sabedoria das plantas, né? Eles vão lá, isolam aquela, então, por exemplo, isolam a substância química, né? Que auxilia nas dores de cabeça e fazem um produto químico similar, né? A gente pode dizer que é igual, é similar né? ao composto químico que tem aqui. Oi, Ná? Sintetizado. Sim, sintetizado. Então, por que a gente escolhe, né, os óleos naturais, né, para cuidar da nossa saúde? Além, uma questão que às vezes a gente fala assim, ah, mas é muito caro, né? Tem gente que fala que é caro, né, um vidrinho. Um vidrinho, sexta-feira até eu estava com uma amiga no trabalho com dor de cabeça, e aí eu dei uma gotinha do Peppermint. Ela voltou e falou assim, Samir, o que isso fez? Eu já tomei 3 remédios e não tinha tirado minha dor de cabeça. E essa gotinha, né, dela saiu falando para todo mundo, né? Porque é muito potente, muito poderoso, né? Então, de fato, a gente gasta menos, né? Porque dentro de um vidrinho desse de 15 ml, a gente tem uma média de 300 gotas, né? E resolve tantas outras coisas, né? Não só uma dor de cabeça, né? Ele é 100% natural, então a gente não está pondo nada do nosso organismo químico. Portanto, ele é biocompatível com o nosso organismo, né? Então não traz efeitos colaterais, né? Como os sintéticos. Às vezes você usa, às vezes não, muitas vezes, né? Como o exemplo aqui que a gente está, né? Do hortelã-pimenta. A gente usa um paracetamol, talvez resolva a dor de cabeça, né? Mas aí a gente tem que usar depois no outro remédio, porque a gente vai estar, talvez se a gente usar constante, né, prejudicando o nosso estômago, os nossos rins, enfim. Isso a gente não tem com os óleos essenciais. Então, isso aqui é espetacular, né? Assim como a lavanda, né? Um vidrinho de lavanda, a gente vai ter uma solução para queimadura, solução para picada de insetos, solução para trazer mais tranquilidade, né? Então, a questão que é caro, né? Depende do nosso ponto de vista, né? E por que eles são eficazes, né? Exatamente por isso que eu estava dizendo, né? Eles têm uma série de compostos químicos para responder às necessidades das plantas, né? E aí eles agem, como eles são biocompatíveis com a nossa pele, eles conseguem penetrar as células a nível celular, né? Então, eles não têm efeito colateral, né? E conseguem atingir o cerne, né? Eles não agem na superficialidade, né? Eles entram nas nossas células e conseguem ser muito efetivos, né? Contra as bactérias, os vírus, enfim. E por eles terem uma composição química muito estruturada, eles também não fazem com que as bactérias, os vírus, criem resistência, né? Que é um problema que a gente vem tendo agora, né, com os antibióticos, né? De tanto tomar, o corpo humano vai criando resistência, quer dizer, a bactéria vai criando resistência, né, ao corpo humano. Então, com os óleos essenciais, a gente não tem isso, porque tem muitas moléculas, então é uma complexidade gigante dentro de um vidrinho desses. E como que a gente pode fazer uso dos óleos essenciais, né? Então, basicamente, a gente tem 3 formas de uso, né? Que é por inalado, né? Difusão,
o uso tópico e a ingestão. Vou falar rapidinho cada um desses. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver aqui o chat, eu não consigo ver. Bom, a forma aromática. Então, a gente usamos a forma aromática de duas formas. Uma é essa que eu fiz no começo, né? Que é a gente pingar na mão, né? Uma gotinha, e é o suficiente uma gotinha. Depois vocês usando, vocês vão ver como é potente essa uma gotinha. E aí a gente faz inalações conscientes em concha, tomando cuidado com os óleos, né? Porque os óleos essenciais nunca devem ser colocados nos olhos, dentro do nariz e dentro das orelhas. Então, a gente faz uma conchinha e inala profundamente de forma consciente. E toda vez que a gente tirar, a gente fecha a conchinha para preservar ali, né? Lembrando que eles são muito voláteis. Uma outra forma é a gente usar no difusor. Eu tenho aqui o meu queridinho, que é esse portátil da doTERRA. E o que é interessante a gente saber dos difusores. Não é qualquer difusor, né? A gente tem que usar um difusor ultrassônico, porque ele é capaz de quebrar as moléculas, para que assim a gente tenha os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais. Se a gente põe no umidificador, por exemplo, não quebra a molécula, então a gente só vai ter o efeito aromático, né? O cheiro, né? Mas não tem os efeitos terapêuticos. Da mesma forma, aqueles que a gente coloca na tomada, também eles, por esquentar os óleos, eles oxidam os óleos, e aí perde as propriedades terapêuticas também. A gente, na verdade, tem a ideia, né, a nossa sociedade ocidental, de que é bom mesmo se tomar, né? Mas, na verdade, para as questões emocionais, principalmente, as questões do sistema respiratório, a forma inalada ela é muito potente, porque, na verdade, quando a gente inala o óleo, né, eles atingem o nosso sistema límbico, né, que é responsável pelas emoções. E quando a gente inala também, a gente está introduzindo nas vias aéreas. Então, aqui vocês têm uma fotinho do Brief, que é um mix de óleos, né, feito pela doTERRA, né, que eles compuseram aí com os óleos que tratam essas questões mais respiratórias. Então, ele é um mix muito potente para alergia, rinite, sinusite, tosse, problemas de sono, né, relacionados a essa questão também das vias aéreas, né, como ronco, enfim. Então, ele é muito potente para isso. Uma outra forma de uso é o uso tópico, né? A nossa pele é o nosso maior órgão, né? Então, quando a gente aplica o óleo topicamente, né, a gente rapidamente atinge as nossas células, né? Então, é ótimo para massagens, né? Para usar nas crianças é o recomendado o uso tópico. E aí a gente, em casos específicos, a gente até pode usar o óleo puro, né? Mas no uso tópico é importante que a gente use o óleo diluído, né? Em um óleo vegetal. A gente tem o óleo da doTERRA, né? O óleo de coco fracionado. O que é legal desse óleo da doTERRA é que eles tiram a gordura do óleo. Então, ele não fica melado na pele, assim, né? Aquela sensação de melado, ele não fica com aquele cheiro rançoso, também não endurece, né? Então dá para a gente usar nos roll-ons, que também é legal, né? Eu tenho aqui um modelinho de roll-on, para que a gente possa usar topicamente e fazer as nossas misturinhas e deixar pronto. Então, por exemplo, pôr uma lavanda com óleo de coco para pôr na criança no caso de uma picadinha de inseto, ou na gente mesmo, né? Picadinha, que é o que eu uso muito aqui. Então, é muito legal ter o roll-on. E aí a gente põe nesse óleo carreador para que também a gente consiga ter uma maior abrangência, né, daquele benefício. Então, quando a gente quer tratar uma questão muscular, por exemplo, que a gente precisa de uma área maior, a gente coloca no óleo carreador, porque ele não vai volatizar tão rápido, né, e vai conseguir penetrar de forma mais segura e com maior abrangência na nossa pele. Então, para também usar, tem a diluição correta, né? Por exemplo, para as crianças maiores de 3 meses, que é quando a gente começa a pensar em usar os óleos e ainda com cuidado, pensando aí nas crianças, a gente coloca 10 ml e uma única gotinha de óleo. Então, tem a diluição correta, né? Na aromaterapia, o menos é mais.
E a gente também vai aprendendo isso, né? Vai trocando a nossa lógica aí, que a gente acha que tem que tomar um comprimido mais forte, né? Porque, enfim, na aromaterapia não é sobre isso. Então, a gente tem aqui o Deep Blue, aqui ele está na forma de óleo, mas a gente tem ele, eu não estou com ele aqui, mas tem na forma de pomada já, né? E ele é muito potente para dores musculares, então, pós-academia, também para tensão muscular, para pernas cansadas, sabe? Então, é um óleo bastante potente e que é bacana ter em casa para isso, né? Dores de crescimento, minha menina está nesse processo, né? Ela está com 5 anos e melhorou muito as nossas noites quando tem esses picos, né, das dores de crescimento. Vou seguir. Aí o óleo carreador, né? Então aqui o óleo de coco que eu mostrei para vocês, fracionado da doTERRA, mas vocês também podem colocar em óleo de semente de uva, né? Óleo de gergelim, se quiserem, cuidando para que sejam de fato óleos vegetais puros, né? De prensagem a frio, né? Porque às vezes a gente vai na farmácia e compra, mas não é bem aquilo, né? É importante ver bem o rótulo e a procedência do produto. E a forma de ingestão, né? A forma de ingestão, o único óleo essencial comercializado no Brasil, autorizado, né, para a Anvisa, para que possa ser ingerido, é o óleo da doTERRA, porque é o único óleo que tem o certificado CPTG, né, que é um certificado que garante a pureza, a procedência, a potência do óleo, garante que dentro deste vidrinho tem mesmo óleo 100% natural de hortelã-pimenta, não tem não está adulterado, ou inserção de sintéticos para aumentar o volume, né? Então, o único óleo autorizado para ingestão certificado é o óleo da doTERRA. Então, na forma... Oi? Posso complementar um pouquinho essa parte? Claro. Que eu vi uma informação essa semana que me deixou bem, sabe, cabelo em pé. Na Alemanha, para ser considerado óleo essencial, só ter 18% de óleo essencial no vidro já é óleo essencial puro. Eu vi Para isso vocês também. verem como o CPTG é 100% pureza. Não é um mercado regulado, tá? Então, cada um faz o que quer e põe o selo que quer. O CPTG cobre 50 testes, justamente para garantir para a gente que tem pureza aí, tá? Então, fica bastante, vamos dizer assim, aberto para os produtores, sendo que 18% da composição de um frasco só de óleo essencial já é puro. Concorda? Então, cada um põe o quanto quiser. Só o selo CPTG que vai te garantir que é 100% óleo essencial no frasco. A gente tem algumas empresas, né, brasileiras que colocam, por exemplo, o selo de que é orgânico, né? Isso também cobre no selo CPTG. O selo orgânico diz do tratamento das plantas, né? Mas não diz se ela veio da origem, que isso também é muito importante, né? Vocês saberem. Que, por exemplo, uma lavanda, né? Cultivada no Brasil, né? Que até tem algumas empresas que colocam lavanda brasileira no rótulo, ela tem uma função muito mais expectorante, né? A lavanda que é vendida da doTERRA, ela é uma lavanda que vem da França e da Bulgária, né? E aí ela é uma lavanda muito mais calmante, dessa lavanda que a gente vai falando aqui. Para vocês verem que não basta ser só orgânico, tem que ter toda a análise daquele solo, da forma de cultivo, da época da colheita, isso também é muito importante, sabe? E esse selo garante isso, que a gente tem dentro desse frasquinho, de fato, o óleo puro tirado da planta no seu melhor momento, na sua região de origem. Bom, e aí na forma de ingestão, a gente pode utilizar na água, né? E daí, se a gente coloca na água, é importante que a gente coloque ou num vidro ou em uma embalagem de inox, né? Na água, os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, não são hidrossolúveis. Isso quer dizer que eles não vão se misturar na água, né? Então, você acaba tendo que agitar quando for tomar, né, a embalagem, e perde um pouco dos efeitos terapêuticos dele. Então, eu acho que o uso na água é um uso gostoso para saborizar, para dar refrescância. Então, por exemplo, nessa garrafa toda aqui, né, que tem meio litro para mais, não sei, eu uso uma gotinha de limão e eu gosto bastante. Já é super suficiente para dar aquela saborizada boa na água. E
E toda vez eu chacoalho, então não que eu não tenha as propriedades terapêuticas, lógico que eu acabo absorvendo, sim, um pouco, né? Ou um pouco de óleo, né? Porque nessa chacoalhada eu consigo ingerir um pouco de óleo, mas eu acabo perdendo também um pouco, né? Então, mas ajuda para a questão de desintoxicação, né? Enfim, faço bastante xixi, né? Eu percebi que aumentou muito as idas ao banheiro depois que eu comecei a usar o Lemon. E também é gostoso para saborizar, né? Para realçar pratos, e daí a gente também perde os efeitos terapêuticos, mas mantém os efeitos aromáticos, né? Porque se a gente põe no forno, esquenta, né? E a gente, se a gente for ver na indústria, né, a gente tem essência natural de laranja. Então, vai óleo essencial de laranja. A gente já consome isso na indústria também, né? Mas aqui a gente vem com ele purinho, né? E se a gente quer um tratamento mais sistêmico, de fato, né, aproveitar ao máximo das propriedades terapêuticas, aí a gente faz a ingestão deles, e uma das formas de fazer a ingestão é em cápsulas, mas também a gente pode fazer sublingual, e aí tem que ter, de fato, uma orientação, né, de um consultor de bem-estar ou de um aromaterapeuta, para que possa fazer a ingestão segura desses óleos. Não são todos que podem ingerir. Os óleos da doTERRA, eles têm aqui uma legenda, né? A legenda aqui, né? Quando tem o I, é de ingestão, então está autorizado, né? Ele pode, é seguro para ingerir. Aqui o certificado CPTG, né? Que a Marília estava falando, então, na verdade, ele é um certificado que garante a pureza de grau terapêutico, né? Ele é feito por um laboratório independente, que é o APCR, que foi o laboratório que detectou, né, e publicizou que 80% dos óleos do mercado dos Estados Unidos eram adulterados, né? Lembrando que a doTERRA é uma empresa americana, né? Ela começou nos Estados Unidos e está para abrir uma fábrica aqui no Brasil para o ano que vem. Então, ela é uma certificação criteriosa, né, da qualidade dos óleos essenciais, e ela é aceita em 60 países, né? Então, diz desse grau terapêutico, né, que permite com que a gente faça a ingestão do óleo. Aqui eu pus só para vocês verem a legenda, né? Então, aqui tem, ficou com essa imagem, o frankincense, que é o olíbano, né, que a gente fala que é o rei dos óleos, é um óleo muito poderoso, de fato. E aqui, então, vem a legenda, né? Quando tem o A, que é aromático, o N, que ele pode ser usado topicamente sem diluição, né? Então, como eu disse, para algumas questões específicas, a gente pode colocar o óleo sem diluição. Por exemplo, quando eu machuco, né? Faço as unhas e tiro um bifinho, né? Então, eu posso pôr uma gotinha de melaleuca, por exemplo. Pode ser usado por ingestão, né? E daí a gente pode para aromatizar, inclusive, por exemplo, para vocês verem a potência, o óleo de orégano, não dá nem para pôr uma gota na comida, tem que pôr só uma pontinha, assim, sabe? De pegar com um palito de dente e colocar, porque ele saboriza muito. Então, topicamente, né? Os que tem o T. E quando tem o S, tem que diluir para suavizar, né? Porque a gente tem óleos que, de fato, se colocados diretamente na pele, eles podem queimar, né? Machucar. Aqui é para a gente poder pensar, né? Para cada um de vocês pensar aí o que você quer que os óleos essenciais possam fazer por você, né? E cuidados de saúde, vocês acham que nesse momento, né, hábitos de saúde tá fazendo falta aí, né? De repente, alguma coisa para dar mais foco no trabalho, né? Ou mais disposição para iniciar o dia, ou mais equilíbrio, né, emocional para poder ter relações mais saudáveis. Ou de fato está com dores e aí está precisando, de repente, de um óleo para ajudar nesse relaxamento muscular. Então, a gente sempre começa assim, pensando em 3 coisas, né? E daí a gente vai usar o óleo para uma, vai ver como funciona para outra, e assim a gente vai introduzindo os óleos essenciais no nosso cuidado diário e dos nossos, né? Que a gente ama, e isso é muito bonito. Aqui eu coloquei uma tela, né, dos óleos que a gente tem, que são os mais vendidos, né, que já fui falando de alguns deles, né, como o Brief, a gente já falou, o Deep Blue, a lavanda, a melaleuca, então, é esse, né, que eu falei da questão da unha, né, então, que ela é muito potente para questões antibactericidas, né, fúngicas, então ele é bom para acne, né, então você colocar
em cima da espinha, ou fazer um sérum, né, e compor com melaleuca, dependendo da sua pele, né? Também é bom colocar uma gotinha no shampoo, né, para caspa, para limpeza também do couro cabeludo, assim como o peppermint, ele deixa um frescor na cabeça, né, para quem tem cabelo, essa questão mais de oleosidade e essa questão de caspa, essa duplinha vai bem no shampoo. Tem o On Guard, que é um que eu adoro muito, que é um mix de suporte aí, para a imunidade, né? Então, aqui a gente usa em casa, eu uso todos os dias, eu e meu companheiro. Para as crianças, eu ainda uso o Stronger, né? Que é do Kit Kids. Tem o Balance, que esse aqui eu falo que todo dia antes de chegar em casa, depois do trabalho, né? Que aí tem as crianças, eu dou umas inaladinhas de Balance para poder acolher os pequenos com tranquilidade e serenidade, poder curtir aí o finalzinho do dia. A copaíba, né, que na verdade a copaíba é um óleo brasileiro, né, que ela é extraída da resina da árvore da copaibeira, e ele é poderosíssimo para questões inflamatórias, né, de imunidade, então ele é muito potente. O olíbano, que eu já falei para vocês, que é suporte celular, então, e assim como a copaíba, né, usando os dois para linhas de expressão é ótimo. O lemon, que é esse óleo para desintoxicar, e também usar no difusor, que é o que eu estou aqui também, eu gosto muito porque ele tem essa lembrança de infância, sabe? Então dá uma vivacidade para a gente, pela manhã é uma delícia. O peppermint, que foi o que iniciou a nossa conversa, né? De fato, ele é muito bom para abrir as vias aéreas, oxigenar o cérebro, né? Então ele é um olhinho querido. A tangerina, que é um outro cítrico, que também traz essa questão da infância, então, para trabalhar a ansiedade também é gostoso, para trazer mais leveza. E o Zengeste, que é ótimo para as questões gástricas, né? Então, vale muito mais esse do que um omeprazol, por exemplo, né? Esses óleos são os 11 mais vendidos, e a gente tem o kit, né? Que vem com esses óleos, que é um kit de entrada aí da doTERRA, para quem quer, por exemplo, fazer uso desses cuidados naturais, e aí com esse kit você se cadastra como cliente preferencial, sem taxa, né? Então é um kit legal. E a ideia é que a gente possa levar esse cuidado natural, que a gente consiga, né? Em vez de, eu estou com uma azia, dor de estômago, em vez de pensar no omeprazol, que eu possa fazer uso do Zengeste, né? A minha criança se machucou, ralou, né? Em vez de pôr lá produtos sintéticos no corpinho da criança que está tão aberto, tão, né, vulnerável, assim, eu posso usar, por exemplo, uma lavanda, uma melaleuca, né? Um frankincense. Então, que a gente possa trazer para o nosso dia a dia esses cuidados naturais, né? E que, em casos mais graves, que a gente tenha o acompanhamento de um aromaterapeuta, né? Em casos mais complexos, para poder fazer as orientações, assim como do nosso médico, né? Aqui a gente não está dizendo para, o remédio é péssimo, né? Não, tudo tem o seu valor, né? Desde que usado corretamente, né? E com acompanhamento, enfim. Mas os cuidados naturais, trazer isso para nossa casa, é isso que foi muito bonito para mim, assim, porque a gente começa a olhar para a nossa saúde de uma forma mais cuidadosa, e aí isso se expande, né? A gente quer também ter orgânicos na nossa alimentação, a gente também se preocupa com as embalagens, né, dos produtos para ter menos plástico, a gente começa a trabalhar a coleta, a separação do lixo, né? E quando a gente tem criança pequena, isso é mágico, assim, porque a gente vai sendo exemplo, é referência para as nossas crianças, né? Então, para mim, isso foi muito forte. Que mundo que eu quero que as minhas crianças vivam, né? E como que eu quero que as minhas crianças pertençam a esse mundo, né? Qual que é a mensagem que eu vou passando, né? E para mim, isso foi muito potente no meu processo aí. Meus olhos vieram para dar esse contorno muito bonito. Então, como começar, né, a pensar nos olhos? A gente já foi falando aqui, então primeiro começa pelas prioridades, né? Aquelas 3 que a gente listou, né? Dê tempo para o seu corpo poder sentir os efeitos, os benefícios, né? Às vezes a pessoa usa uma gota de óleo, por exemplo, estou com dor de cabeça. Mas não passou a minha dor de cabeça, né? Então isso aqui não faz efeito, né? Também é importante a gente entender qual é a origem daquela dor de cabeça, né? Porque os olhos, eles vão trabalhar
eles não trabalham uma questão só pontual, é uma questão sistêmica, né? Pode falar. Acho que não. Então, dê tempo, assim como a gente usa, por exemplo, um anticoncepcional. Usei lá 30 dias, às vezes mais, não passei bem com aquilo. Aí o que eu faço? Eu volto lá no médico e peço um outro, né? Então, e aí assim é com os olhos, né? Porque é preciso ver também da onde vem aquele problema, né? Faça disso um estilo de vida, né? Como a gente falou, incluir na rotina, né? Os cuidados naturais, o uso de produtos mais naturais, de uma vida mais saudável, atividade física, né? A gente se perdeu um pouco das nossas necessidades, né? Com a necessidade de dar conta de um mundo industrializado, evoluído, né? Então, a gente se esqueceu um pouquinho da gente. Então, isso com a pandemia também veio muito forte na sociedade, né? Hoje a gente tem muita busca de cuidados naturais, de produtos naturais, que dê conta daquilo que o nosso corpo precisa, né? Acreditando na potência aí da natureza. E continue usando. Então, crie isso como um ritual, né? Certamente você vai colher bons frutos aí. Então, crie uma rotina diária. Eu coloquei aqui um pouquinho também de coisas que eu uso, então, no dia a dia, né? Pensando nesse cuidado diário de bem-estar. Então, eu uso o Peppermint, eu gosto muito para iniciar o meu dia, né? Para me dar mais foco, mais produtividade, né? No início da manhã. Eu uso o On Guard, gosto de usar também ele tópico para as questões da imunidade. E aqui eu pus a tangerina, né? Que eu sempre tenho no difusor um olhinho cítrico para me dar esse bom humor. E eu gosto muito do limão também para limpeza, né? Do ar, enfim. No meio da manhã, na tarde, né? Na verdade, eu pus aqui o primeiro, né? Que é o Balance, que é o que eu uso, como eu disse, quando eu chego em casa, né? Para as crianças aí poderem ter o meu melhor, né? Nesse momento do final do dia. Eu uso, na verdade, o limão durante o dia, né? Na água que eu tomo, eu sempre ponho uma gotinha de limão e vou tomando. E assim é muito interessante, porque como ele vai impregnando, né, também nas bordas, né? Sempre fica um pouquinho. Então eu ponho uma gota e eu só vou abastecendo de água, porque sempre tem um gostinho ali de limão. E à noite, né, para o sono, na verdade, os óleos não fazem milagre, né? Eu vou usar o óleo de lavanda e vou dormir a noite inteira, né? Não é isso. Porque o que diz o nosso sono, né, de qualidade é como foi o nosso dia, né? Mas, de fato, ter um olhinho ali no difusor, né? O ambiente cheiroso, confortável, né? E trazendo esse sentimento de calma, tranquilidade que as substâncias químicas do óleo traz, de fato, vai fazer a gente ter um aprofundamento do sono melhor. Então, eu gosto muito de usar o frankincense com o laranja para dormir, é o meu preferido, na verdade. Mas tem gente que gosta da lavanda, né? E daí você também vai compondo isso, que é bacana ter o kit, né? Porque daí a gente vai vendo aquele mais gostoso para nós, né? E então é legal ter essa possibilidade. Então, como que a gente pode... acho que estava um antigo que eu troquei a coisa. Mas, enfim, como que a gente pode ser cliente preferencial? Como que a gente pode adquirir os óleos, né? A gente pode adquirir de duas formas, né? Uma forma é comprar de um consultor, né? Então, sei lá, alguém aí quer o Peppermint, então vem até mim e... Samira, quero um Peppermint. Ok, né? Posso vender um Peppermint para você. Quando a gente vende como desta forma, né? Com esse intermédio, vamos dizer assim, esses óleos eles têm 25% de acréscimo, né, para quem vai comprar, né? E mesmo no site, viu, Samira? A pessoa também paga 25% mais caro se ela não é cliente preferencial. É verdade. Também pode comprar pelo site. E também tem esse acréscimo. E uma mas outra... o site não explica como que vocês usam, tá, gente? Desculpa, Samira. Não, tem isso, Agora eu vou ter que interromper mais uma vez, desculpa. Mas é que não, menos de um minuto para cair, nós vamos ter que abrir o link de novo. Vamos, que tem umas coisinhas bacanas para a gente conversar. Então, pessoal, vocês podem todos voltar no mesmo link, por favor? Vamos sim. Bora. Então tá bom. Rapidinho. Eu só ver. Eu queria pôr numa ordem diferente. Espera aí. Só um minutinho. Rapidinho aqui.
Pessoal, quem tiver dúvida, fica à vontade, tá? Pode mandar aqui no chat, levantar a mão, quiser falar, né, Samira? Sim, até gostoso, né? Porque quando a gente papeia é mais divertido que ficar falando sozinha, né? Tá muito tímido. Ah, é, eu sei como que é. Ó, Ó, quem deixa eu está ver. chegando agora? Mai, seja bem-vinda. Quiser saber qualquer coisa também, fica à vontade. Vamos ver se eu acho aqui. Eu abaixei, mas eu não estou conseguindo. Ah, eu vou continuar no que eu estava lá, porque eu não achei outro que eu Volta, tinha atualizado. Enquanto isso, deu tempo de a Maiara entrar. Tela cheia, que eu gosto mais. Pronto. Aí a gente estava, então, da forma de aquisição, né? A outra forma é como cliente preferencial, e isso eu acho incrível da empresa, assim, porque tanto o consultor quanto a pessoa que não é consultora vai comprar pelo mesmo valor, então eu acho isso incrível, assim, não se tem benefício em cima das pessoas, vamos dizer assim, né? É o preço que todo mundo compra, e então é perfeito. Quando você é cliente preferencial, porque a ideia é que você tenha o uso dos óleos como um estilo de vida mesmo, né? Então, aí sim você tem 25% de desconto na sua compra. Se você. A ideia é que se tem um estilo de vida, então que faça as recompras, e daí você pode se tornar. Entrar para o programa de fidelidade, que você consegue mais descontos ainda. Então, vamos pensar em um ano, né? De 10 a 12 meses, você vai conseguir 50% de desconto em algum óleo, né? Porque você consegue mais 25% de desconto. Todo mês, você tem 10% de desconto em algum produto. Então, algum produto selecionado pela empresa, né? Você vai conseguir pagar 35% a menos, né? Então, isso é incrível, assim. E se você também fizer, né, até o dia 15, 125 pontos de compra, você vai ter direito a ganhar gratuitamente lá na sua casa um óleo do mês, né? Que daí também é escolhido pela doTERRA. Então, assim, tem muitas vantagens, muitos benefícios, e isso é para todo mundo, né? Então, tanto para um consultor quanto para o cliente que só quer consumir, né? E é muito simples, porque assim, o cliente que só quer consumir, por exemplo, eu consumo o Brief porque eu tenho rinite, por exemplo, né? Brief é Copaíba, que para mim é maravilhoso, o Brief Breu Branco. Dá quase 50 pontos ali. 50 pontos já vai subindo na régua. Junta para fazer essas pequenas compras todo mês, né? Para você ir subindo aqui. Poxa, no final de um ano, eu estou acumulando 30% do que eu estou comprando. Dá até para pegar difusor de graça, gente. É sensacional isso aqui, né? Ou então pegar mais produtos que você queira provar, shampoo, condicionador, polivitamínico, gente. A gente não pode ficar sem ômega 3 e vitamina polivitamínico, né? Muito importante. Então, isso é muito bacana. O cliente preferencial, ele faz 50 pontos e já está participando desse programa. Tá? Se ele fizer 125 naquele mês, ele ganha o presente, que é o óleo do mês, que a gente nunca sabe qual que é, a gente só sabe no começo do mês, né? Qual que é o óleo do mês. E às vezes é mais de um óleo, né? Às vezes é um monte de coisa. Então, isso é muito legal. E o consultor de bem-estar, ele acaba tendo que, acho que a Samira vai falar daqui em diante, né, Samira, do consultor. Sim. Aí ele tem que fazer 100 pontos, mas aí ele participa do programa de bonificação da empresa, né? Ele já está sendo um empresário. Não, é incrível, assim. Então, eu acho que ser cliente preferencial é muito bacana, assim, é muito vantajoso. E fora que, né, esse é o papel do consultor também, de poder levar esse cuidado natural. Então, quando você se cadastra como cliente preferencial, você tem o suporte daquele consultor que te cadastrou, né? Dando todas as orientações de forma de uso, diluições, né? O que é bom para o quê. E também vou dizer aqui, né, na nossa rede, a gente tem um app, né, que foi a Marília, que é a nossa líder aí, a Diamante, que fez, né? E que a gente vai alimentando ele. Que lá tem o descritivo de todos os óleos, então para que serve, né? Tem alguns protocolos já feitos e testados, né? Então é muito bacana ter essa possibilidade, porque a gente também vai criando autonomia aí para o nosso cuidado, né?
Então, por que do Terra, né? E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho também da empresa, para quem quiser também ser consultor e ter aí uma fonte de renda também, né? Então, é a qualidade do produto, que é inegável, né? A gente trabalha numa empresa de marketing multinível, essa foi a escolha que a empresa fez, né? Para poder capilarizar os seus produtos, né? Mas ela preza pela qualidade do produto. Então, não é qualquer creme, né? Aí tem uma empresa que vende creme, todo mundo vende creme, daí é uma empresa de marketing multinível, né? A gente tem essas também. Mas a nossa empresa, essa foi uma escolha da empresa, porque daí ela pode, né, ter esse contato mais próximo com os clientes, levar essa concepção de cuidado de saúde de forma mais natural, né? A pessoa que adquire o produto, a ideia não é que ela coloque na gaveta, é que ela faça o uso mesmo, então vai ter o consultor ali, né, ajudando ela a fazer o uso. Então, é uma mudança de lógica, e esse contato é próximo, né, e essa é, eu acho que um dos pilares de cuidar da empresa, né, desse cuidado com pessoa, né, então fez com que essa fosse uma escolha dela poder disseminar os seus produtos. Então, ela prima pela qualidade, como a gente já viu pelo certificado, eu vou falar um pouquinho mais, né, dela, a credibilidade da empresa, o plano de carreira, que de fato é muito generoso, a flexibilidade de horários, né? A gente, quando também vira mãe, né, ter a possibilidade de estar perto dos nossos filhos, ver crescer e conseguir ir nas reuniões de escola, levar ao médico, né? Sem preocupação de que alguém vai torcer o nariz, achar ruim, ou que eu não possa fazê-lo, né? Por conta do meu trabalho, isso também é ótimo. Fazer de qualquer lugar, a gente pode viajar, né? Não precisa ir nas férias só, né? A gente consegue, surgiu uma oportunidade, coloca, para quem gosta de viajar, né? Coloca a mala no carro e vamos embora, até na estrada. Eu Então, adoro isso, que você pega preços melhores, lugares vazios. eu também só viajo fora de temporada, então acho uma beleza. Enquanto as crianças estão pequenas, né? Isso é bem possível. Mas é uma mudança de lógica, né? A gente tem aí estudiosos, né? E pessoas grandes empresários que de fato trazem que o marketing multinível é a forma de ganhar dinheiro do futuro, né? Que o futuro, na verdade, já chegou, é hoje. É o negócio do século XXI. Pode falar, Ana, dele. O autor do Pai Rico, Pai Pobre, acho que todo mundo aqui, se não leu, já ouviu falar, né? Do Robert Kiyosaki. Ele escreveu um livro chamado Negócio Século XXI, e ele fala da inteligência que esse mercado, que esse modelo de negócios atua, né? Então, a empresa, ela consegue, ao não se comprometer tanto com custos fixos tão altos, independente do sabor do mercado, ela tem que pagar aquele custo fixo, né? Ela consegue passar muito mais para os seus colaboradores que estão produzindo uma participação de lucros muito maior, né? Então, o consultor de bem-estar da Terra, ele pode ganhar muito mais, por exemplo, do que um diretor de uma empresa, sabe? E isso é muito bacana, porque a pessoa, ela não precisa ter uma formação específica, ela não precisa ter uma experiência prévia, basta ela ter vontade de se relacionar com pessoas, gostar de se relacionar com pessoas, né? E se dispor a conhecer do produto e da empresa para poder compartilhar isso com as pessoas. Então, é algo que é muito, assim, simples. Lógico, nenhum trabalho é fácil. Gosto de diferenciar essas coisas. Mas é simples, sabe? E qualquer pessoa podendo fazer, isso é maravilhoso, porque a gente proporciona crescimento para qualquer pessoa, gente. Né? Então, não tem aquela coisa, é só formar... Eita! O que aconteceu? Caiu? Tá normal para mim. Ai, desculpa, gente. Sumiu tudo aqui, fechou tudo na minha tela. Então, não é aquela coisa bem elitista, né? Que só quem é formado em Harvard que vai ter sucesso. Não. Aqui, se você tem fome de crescer, você consegue chegar no topo. Isso é maravilhoso. Eu sou muito fã desse modelo de negócios e a própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, escreveu, ela fez um boletim explicando a diferença entre marketing multinível e pirâmide, que muita gente confunde, né? E pirâmide é totalmente legal, é proibido, e marketing multinível é baseado em venda de produtos, está totalmente legalizado, e a CVM completa.
essencial para um país em que tem uma taxa tão alta de desemprego. Essencial para a economia do país e para essas pessoas, sabe? Então, é um mercado que você está ajudando muitas pessoas, não só através dos olhos, mas através da renda que a gente pode proporcionar. Isso é demais. A logística da empresa, né, ela é uma empresa que está em mais de 50 países, então o que é bacana disso? Quando o seu cliente adquire os óleos vão direto para a casa dele, então você não recebe, você não precisa levar para a casa das pessoas aquele produto, não, vai direto para a casa dele. Então todas as questões de logística, da entrega, se vê direto com a empresa, então a gente não fica responsável por intermediar essas questões, a gente não precisa ter estoque, né? A pessoa compra, põe lá o CPF dela e chega na casa dela, né? A doTERRA, ela está em mais de 50 países. A gente tendo a fábrica aqui no Brasil vai chegar ainda muito mais rápido, né, para a casa das pessoas. Então, a gente tem centro de distribuição em São Paulo, né? Então, é muito fácil chegar na casa das pessoas. Então, isso é ótimo, que você não precisa ter o estoque. A única coisa que você precisa ter, se você quer fazer o negócio, né, é usar os produtos no seu dia a dia, que isso já é super gostoso, e ter os produtos para você poder compartilhar. Então, a empresa, né, a doTERRA, né? Então, ela é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, mais de 10 milhões de clientes e consultores cadastrados no mundo todo. Está entre as 8 maiores empresas de vendas diretas do mundo. Ela foi premiada 4 vezes pela Forbes como a melhor empresa. Mais de 2,5 bilhões de dólares faturados globalmente. Cresceu, né, 400% durante a pandemia e vem crescendo, né? E tem uma retenção média de 68%, o que significa que aquelas pessoas que compram, assim como foi o meu caso, que compram os óleos, recompram e recompram e recompram, né? Então, isso é incrível, assim, né? Como possibilidade de negócio. Os 3 pilares da doTERRA, que é aqui que fez eu me apaixonar pela empresa, assim, de fato, e optar por usar o óleo da doTERRA e não outros óleos que eu usava, né? Então, o primeiro que a gente já falou, que é o CPTG, né, que é o certificado de pureza, de potência, né? Então, como que acontece essa certificação? Então, tem lá o produtor, né? E ele fala assim, olha, doTERRA, né, a grosso modo, tenho aqui tantos litros de óleo, né, para você. Aí a doTERRA fala, ótimo, então me manda uma amostra do seu óleo, né, porque vai ser analisado. Aí ele manda a amostra do óleo. Aí a doTERRA encaminha para o laboratório, né, que é independente, avalia. Aí o laboratório fala, ok, tá, beleza, esse óleo é mesmo dessa planta, tem todos os princípios ativos, tá tudo bem. Aí a doTERRA fala, então, agora você pode me mandar esses óleos. Chega na doTERRA, ela faz novamente o mesmo teste, né, que são 11 testes desse laboratório independente, para falar, será que nesse trânsito, né, não houve nenhuma adulteração? Ela vai fazer de novo esse teste. E aí vai falar assim, tá, ok. E aí, dentro da empresa, ainda são rodados mais de 40 testes para garantir mesmo a pureza desse produto. Então, a gente, de fato, está consumindo o melhor óleo mais puro que se tem. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, esse cuidado, sabe, com o produto. Uma outra questão é sobre o fornecimento dos produtos, né? Eles querem os óleos mais puros e potentes. Então, eles têm um cuidado com o produtor, né? Eles têm alguns produtores espalhados pelo mundo, né, que fornecem esses óleos. E são pequenos Envolveram a produtores. própria cadeia, né, Samira? Sim, isso eu acho, assim, eu venho, né, na universidade eu trabalhava num projeto de extensão que era de cooperativas populares, né, então isso é uma coisa que me brilha os olhos, sabe? Então, eles têm esse cuidado, né, esse desenvolvimento dos pequenos agricultores, né, dos produtores locais, e aí tem um cuidado com aquela comunidade, né, para que seja uma comunidade saudável, e sendo uma comunidade saudável, vai cuidar de forma saudável das plantas também, né? Então, conseguem esperar o tempo da planta, né? Eles auxiliam, às vezes até financeiramente, adiantam valores para que aquela comunidade possa guardar o tempo daquela planta, né? Então, isso é demais, assim, para mim é o que brilha meus olhos, sabe? Também incentivo o desenvolvimento de cooperativas, né, que é uma forma de organização social incrível, assim, é um modo de ver muito humana, né? Investe na infraestrutura local, né, dos agricultores, da forma técnica, então faz com que esses agricultores queiram
dá o melhor produto para a empresa mesmo, né? Que cuida bem, né? Eu falo assim, se eu quero que cuide bem dos meus filhos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma auxiliar. Se eu quero que ela cuide bem dos meus filhos, eu vou cuidar muito bem dela, né? Então, acho que a lógica é essa, né? Eu também trabalhava numa instituição de saúde mental que eu tinha as cuidadoras que cuidavam das moradoras, né? Então, eu cuidava muito bem dos funcionários, dos trabalhadores, para que eles pudessem cuidar muito bem do meu público de cuidado, né? Então, eu acho que essa é a lógica, né? A gente cuida muito bem das pessoas para que elas possam entregar o melhor produto, né? E que a gente possa entregar esse melhor produto para o consumidor final. Então, isso para mim é incrível. E a outra coisa que eu acho incrível é que a Doterra, ela tem uma preocupação com o desenvolvimento social. Então, ela tem um programa, que é o Healing Hands, que, na verdade, desenvolve as pessoas, né? E trabalha com projetos sociais. Então, tem o foco na mulher e na criança vítima de violência. Então, isso eu acho incrível. Inclusive, aqui no Brasil, ela tem parceria com instituições, né, para fazer esse trabalho. Então, veja, é uma instituição muito preocupada com o ser humano, né? Com o desenvolvimento do ser humano, com o cuidado do ser humano. Então, isso eu acho incrível. Então, isso fez me apaixonar ainda mais pela empresa. Falar, não, eu vou comprar esse óleo mesmo. Porque, indiretamente, eu estou ajudando tanta gente, né? Então, vale muito a pena. Aqui é um convite para que vocês pensem, né? Mude vidas e gere renda, né? O que daria impacto na sua vida, né? Tá livre de dívidas, ter liberdade financeira, né? Doações filantrópicas, o modo de trabalho para você, o que é valoroso para você? Liberdade de tempo, realização de sonhos, crescimento pessoal, né? Planejamento financeiro, e faça o que você adora, né? Que é viajar, educar, servir, o que é valoroso para você? Pense aí. E aí, a linha de trabalho, né, da empresa, né? Então tem essa historinha que eu acho incrível, né? Que havia um homem que ele ganhava a vida carregando balde de água, né? E para que ele pudesse melhorar a condição financeira dele, ele tinha que trabalhar mais horas e carregar mais baldes. Esse homem foi observando que desse jeito não ia dar muito certo, né? Ele ia morrer carregando aqueles baldes e com aquela condição de vida. Então ele começou a pensar em criar uma adutora, né? Então ele foi construindo, né, uma rede para que ele não precisasse mais carregar baldes, até que um dia ele abriu a torneira e tudo mudou. Então, ele não precisou mais carregar baldes, porque ele fez essa adutora, né? Um caminho construído que garantiu aí que ele conseguisse uma liberdade financeira. Aí, o outro slide estava melhor. Onde você está, né? E onde você quer chegar. Você está trocando horas de trabalho por dinheiro, porque é isso que a gente tem no CLT, né? Por exemplo, se eu quero ganhar mais, ou eu espero um aumento, né? Ou eu trabalho mais horas para ter uma renda maior, né? No final do mês, né? Por mais que eu desenvolva, me dedique, eu não vou ter aquele reconhecimento financeiro, vou ter o reconhecimento do trabalho, né, que fiz um bom trabalho, enfim. Quando eu trabalho mais, como eu não vou ter retorno financeiro, eu vou estar construindo os sonhos dos outros e não os meus, né? Quando a gente constrói esse modelo de negócios, né? Então, quanto mais eu trabalho, mais me dedico, mais retorno eu vou ter para mim e para os meus, né? Não tem limite de progresso, de ganho. Quanto mais eu trabalho, mais retorno eu tenho. Eu posso escolher meus horários, e aí eu consigo também me organizar para realizar as minhas questões do dia, né? O que é valoroso para mim. E aí, como que é a forma de bonificação da empresa? Mas você podia falar um pouco dessa parte, que acho que ninguém melhor que você para falar, que você recebe tudo isso aí. Quando você começa na empresa, né? Então, você começou como consultor de bem-estar, por exemplo. Lucro varejo você consegue quando você compra o seu produto, recebe na sua casa, entrega para o seu cliente, na mão do seu cliente, você consegue 25%, e isso, vamos falar assim, o menor possível, tá? Por quê? Porque você vai ganhar produto grátis, você pode revender, e se você diluir ali no meio, vai dar muito mais do que 25%, né? Porque esse produto você pode revender com 100% de lucro. Você vai comprar coisas que às vezes você compra um, ganha outro, e você vai revender isso aí também, você vai ter uma margem maior que 25%.
Se você não quiser ter contato com o cliente, tipo, não é que não quiser, na verdade, a pessoa está do outro lado do mundo, ela quiser comprar com você e não quiser se cadastrar, você manda o link para ela, ela compra do seu link, você ganha 17%. A doTERRA envia do galpão que está mais próximo dela, por exemplo, vendi para alguém na Itália, sai do galpão lá da Europa e vai para a Itália para essa cliente, tá? O bônus de início rápido é o bônus de quando você cadastra pessoas que você está mostrando para ela, ó, toda vez que alguém vem conversar comigo sobre eu quero um óleo, né, a gente tem uma conversa sobre as necessidades dela, né, a gente bate um papo sobre o que ela está precisando, eu sempre mostro os kits, na verdade, né, de cadastramento. Por quê? Porque no kit de cadastramento, ele vai ter não só 25% de desconto, muito mais. Um kit Brasil Living te dá praticamente 40% de desconto nos óleos. E resolve 80% das questões da casa. Então, se é uma pessoa que está com várias questões ou quer ter um cuidado completo natural, trocar aquela farmacinha de fármacos que fica lá, né, para qualquer necessidade. Eu falo, antes eu viajava, eu fazia bolsinha de remédio, agora eu faço bolsinha de óleo para viajar. Isso é muito legal. Né? Então, se a pessoa também está nesse estilo de vida, eu já mostro para ela os kits. O kit essencial lar, ela tem 50% de desconto, tá? Então, quando eu cadastro essa pessoa, ou ela quer comprar um óleo só, né? E mesmo assim se cadastrar para durante o ano continuar comprando com desconto de 25%, ela paga uma taxa de R$90 e se cadastra, né? E quando eu cadastro essa pessoa, eu ganho 20% da pontuação que eu a cadastrei, tá? Então, aqui se diferencia muito de uma pirâmide, né? Que a pessoa fala, é só por gente para dentro, né? E comprando com dinheiro. Aqui não, aqui é pela pontuação dos produtos que você vende, ou seja, você tem que vender os produtos para que você ganhe a sua remuneração, tá? Baseada realmente num produto de extrema qualidade. Então, eu ganho 20%. Esse bônus de início rápido, ele favorece também as pessoas que se ajudaram no processo. Então, aqui, por exemplo, a Samira, eu cadastrei a Samira, né? Então, eu ajudo a Samira a se desenvolver nesse negócio. Quando a Samira cadastra alguém, a Samira ganha 20%, ela não divide essa comissão com ninguém. Mas a doTERRA me paga 10% porque eu ensinei a Samira, né, a fazer o negócio. E paga 5% para quem me cadastrou, porque ela me ensinou a fazer o negócio. Então, é um plano que é muito inteligente, porque como ela não tem uma equipe de vendas, vamos dizer assim, CLT, e nem uma equipe de treinamento CLT, nós estamos muito alinhados nesse modelo de negócios. E é bom para todo mundo que a gente leve cada vez mais cuidados naturais para a casa das pessoas. Então, esse é o bônus de início rápido, que é pago nos primeiros 2 meses de cadastro da pessoa. Então, se a pessoa recompra dentro desses 2 meses, ela também vai gerar essa bonificação aos envolvidos em 3 níveis, tá? O bônus Unilevel é depois dos 2 meses do cadastrado. Para sempre, o que esse cadastrado consumir, ele vai gerar bonificação. Agora, não é só para os cadastradores. Agora, é para todos os 7 níveis envolvidos, tá? Então, assim, o cadastrador, ele ganha mais quanto mais embaixo da organização a pessoa ficou. Então, uma recompra, o cadastrador, se ele já tiver chegado no nível de Silver, e ele vai abrindo, né? A gente começa como consultor, vai para Manager, Director, Executivo, são nomes, tá? Mas são pins que você chega por volume de vendas, e você, conquistando esses pins, você vai abrindo estágios ali, no quanto você consegue tirar de Unilevel. A partir de Silver, você já consegue ganhar em 7 níveis. E a pessoa que recompra no 7º nível te dá 7%. Para ela estar no seu 7º nível, você tem que ter 7 consultores ali seus, ou que a sua equipe trouxe, né, ali no meio. E essas pessoas também vão ganhar pelo seu cadastrado, pela recompra do seu cadastrado. Por quê? Porque se está no seu 7º nível, está no primeiro de alguém ali, que é o 6º. Está no 2º ali de outro, está no 3º de outro, entendeu? Então, essas pessoas também ganham. E aí, se você somar esses 7 níveis, que é 7%, depois é 6, 5, 5, 3 e 2%, dá mais ou menos 35%, que é praticamente o que a doTERRA distribui aqui no início rápido, tá? E o bônus de liderança? A partir do momento que você chega em Premier, que é quando você tem que desenvolver 2 pessoas que entram com você para também
impactar a vida de outras pessoas, a Doterra separa 7% do faturamento global e é tipo sócio mesmo, gente. Você, como Premier, recebe uma cota. Como Silver, você recebe mais cotas e você vai aumentando o número de cotas na empresa, né? Uma cota no bônus de liderança, que é de Premier, em torno de R$700, 700, R$800, tá? E ela varia, é variável, tá? Por quê? Porque varia do tanto que a empresa faturou naquele mês e o tanto de líderes que teve para dividir naquele mês também, tá? Então, aqui ela listou 4 bônus, mas a gente tem também viagens de incentivo, tá? Eu entrei na Doterra 1 ano e meio e eu já ganhei viagem com tudo pago para Angra dos Reis, para Utah, nos Estados Unidos. Agora ganhei para Comandatuba. Eu vou visitar a produção de óleos essenciais também no sul do país, tá? Tem isso também. Além dos produtos que a gente ganha da pontuação, né? Então tem muita coisa aí. A Doterra é um plano bem generoso, gente. Bem generoso mesmo. Pode passar para o próximo, Samira. Bom, eu acho que eu até falei um pouco. Sim, mas é bom, assim, eu gosto desse gráfico, porque mostra, né, que no início é esse bônus de início rápido, então é onde a gente vai fazer mais contatos com as pessoas. O roxinho, né? Ó. O roxinho. Porque o que você tem quando você entra, né? A gente tem que construir nossa carteira de clientes e de parceiros de negócios. Então, no começo, é muito realmente bônus de início rápido, até que a gente consiga cadastrar essas pessoas e organizar aqui e ganhar os outros bônus. Sim. E aí, então, cada vez, né, a gente vai subindo, e daí aqui nessa régua também tem uma média de quanto tempo se adquire essa escadinha, né? Então, 3, 6, 18, 27, 37 meses, 42 meses. Mas isso é bem uma média, né? Porque, por exemplo, Marília acabou de dizer que 1 ano e meio, Marília está aqui, né? Então é muito, assim, o seu processo mesmo, né? Seu processo. Então, é aquela ideia, né? Então, quanto mais você trabalha, a sua hora de trabalho, a sua dedicação vai te dar o seu retorno, né? Então, o retorno é merecido de acordo com o seu desempenho, né? Então, Com a quantidade de horas que você pode depositar. Eu sempre falo assim, a atividade que vai ser feita é a mesma. Agora, qual é o tempo que você coloca sobre ela e a energia que você coloca nela? Isso vai fazer esse tempo ser menor ou maior. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Aqui, ó, é uma média internacional, tá? Então, a Doterra, nesses 60 países, a média é que as pessoas cheguem, por exemplo, num Gold, eu falo do Gold porque eu acho que é uma renda já que 10% da nossa população só que deve atingir essa renda mensal, né? E olhe lá, R$12 mil. Então, 2 anos e meio para você chegar num Gold, o que precisa para isso? Todo mês precisa ser feito o número de cadastros, tá? E a média é 5, tá? Por mês. Não precisa ser consultor, mas tem que ter cadastro de cliente também, porque clientes também ficam maravilhados, né? Se encantam pelos olhos e acabam querendo virar consultores de bem-estar. E tendo essa frequência de cuidados com quem já está, porque a gente tem que cuidar de quem está também, né? Isso vai acontecer. Isso que eu acho legal, sabe, Marília? Por isso que eu entrei, na verdade, eu tenho um outro trabalho, né, e você sabe, e é uma renda extra, né? Mas eu entrei, lógico, um dinheirinho sempre é bom, né? Não vou ser hipócrita de dizer, né? Um dinheirinho sempre é bom. Mas por essa coisa de eu poder levar para as pessoas essa conscientização, né? Desse poder dos olhos, desse cuidado mais natural e saudável, né? E para que as pessoas possam ir adquirindo mesmo, levando essa mesma coisa, esse mesmo bichinho, né? Do bem que me picou, que picasse outras pessoas também, sabe? Então, isso é muito... Isso é, para mim, o que brilhou os olhos, assim, sabe? De poder que as pessoas... Não é para adquirir um produto, cadastrou, chega, não faço mais nada. Não, eu vou estar ali com aquela pessoa, seguindo junto com ela, sabe? Levando, trocando com ela também, aprendendo com ela. Eu acho que isso é o mais bacana para mim, assim, é o que brilha os olhos. Samira, eu também comecei como cliente, sabe? E eu falo, cada um tem uma história aqui na Doterra, mas eu acho tão interessante porque brilhou meus olhos toda essa questão de co-impacto, de healing hands, sabe? E eu peguei e falei, gente,
maravilhoso. Se eu conseguir, na hora eu pensei, né? Se eu conseguir uma renda de silver, tá bom, eu fico ali, eu fiquei pensando, né? No primeiro momento, eu fico, é um negócio que eu quero fazer, e quando eu ficar velha, eu quero fazer um negócio assim. Porque eu sou uma pessoa que não consigo falar, não, agora eu vou aposentar e eu vou fazer só tricô. Não, não vou dar conta, eu preciso, sabe, de alguma coisa. E isso enche meu coração, sabe? E só que assim, quando eu vi como que era, eu entrei, comecei e vi o processo, falei, não, agora eu quero o topo, sabe? A gente vai mudando. O que é super saudável, né? Porque daí faz com que a gente nunca pare, né? Não se acomode naquele momento, né? É, E esse movimento é muito saudável. é. Ah, próximo. Então, aqui o que a Marília falou, que o sucesso é simples, não é fácil, é simples, né? Mas, por outro lado, também é muito gostoso, né? Isso, pelo menos, é o que eu estou vivenciando, que é assim, eu uso o produto, vejo aquele bem-estar para mim, e aí as pessoas também veem, né? Porque como eu fico maravilhada com aquilo, eu quero falar para todo mundo sobre os olhos, até como foi que eu comentei, né, da minha colega de trabalho que usou o óleo de peppermint, saiu contando para todo mundo, gente, o que é isso, Samira? Eu quero isso, eu quero isso. Então aí você começa a compartilhar, né? Então eu tenho, tá aqui uma bolsinha, essa aqui, que eu ando, ó, toda brilhosa, eu ando com os principais óleos para o meu dia a dia, né? Como eu disse, tá aqui o Balance, tá um óleo cítrico e tá o Peppermint. Pelo menos esses três estão. Aí tem o Melaleuca, que quando eu vou na manicure eu levo também. Então você quer falar, né? E quer falar para os outros. Então é uma consequência, né? E daí as outras pessoas também vão se encantando, porque é um encantamento, né? E vão fazendo o negócio. Lógico que tem gente que entra e tudo bem também, né? Porque pela questão financeira, logo de cara, não, eu quero fazer isso, desenvolver e também vai ter que fazer esses três passos, né? Mas eu acho que quando a gente entra apaixonado, fica tão mais gostoso. Muito mais gostoso. Então, eu estou nesse momento do apaixonada e acho que vai ser para sempre. E aí, por que fazer parte da nossa equipe, né? Que eu acho que isso é muito gostoso. Primeiro Nossa, que é uma equipe que cuida, né, Samira? exato. É um Isso grande que é diferencial. legal. Não tem ninguém querendo puxar o tapete, né? Porque É. se eu me desenvolvo, todo mundo se desenvolve. Então, isso é muito valoroso, né? Então, que nem Marília está aqui, né? Também, e outras estão aqui, né? Para poder me dar os feedbacks, né? Para me fazer crescer, né? Enfim. E a gente faz isso com os outros. Então, isso é muito bonito, né? A gente cria uma rede gostosa, que se cuida, que se protege e que quer ver o desenvolvimento do outro. Então, pega na mão mesmo, né? Lógico que cada um tem o seu processo e vai fazer ele, né? Mas, assim, as ferramentas, o caminho, olha, faça assim, né? Esse caminho deu certo. Então, siga por esse caminho, né? Então, isso é muito gostoso. Quando a gente tá junto com outras pessoas, a gente não entra, fiz um curso, tá bom, agora você faz aí, né? Não. Você tem esse apoio e essa generosidade. Então, toda semana a gente tem as mentorias, né? Para que a gente possa partilhar, aprender, criar estratégias juntas e pensar, né? Tem o grupo do WhatsApp, que eu falo que é muito generoso, que ele é muito produtivo e parece que a gente está ali do ladinho daquela pessoa. A gente nunca viu, mas parece que a gente conhece todo mundo, né? Fala, lá vem a fulana, né? Então, isso é muito gostoso. A gente tem muito, muito material. A Marília teve todo esse cuidado de ter disponibilizar também de forma muito generosa muito, muito material para que a gente possa fazer as nossas publicidades, né? E também aprender, né? Com materiais técnicos, né? Científicos. Então, é muito rico. A gente tem um app, né? Então, que a gente disponibiliza para as nossas consultoras e para os clientes. Então, a gente, quanto consultor, lá tem todo um curso mesmo, passo a passo, como que a gente faz, né? Esse negócio, né? Então, é muito valoroso, assim, por isso que eu falo, pega na mão mesmo, né? E também a gente disponibiliza para os clientes, né? Porque, assim, a gente não está lá 24 horas por dia, né, para os clientes, mas a gente disponibiliza um aplicativo que vai estar 24 horas por dia. Então, quando ela precisar de alguma questão, ela está lá. Então, ela vai se sentir sempre cuidada, né? E aí você também diz, olha, me manda uma mensagem, se eu não puder te responder, né, naquele momento, mas eu vou te responder assim que der, mas tem um aplicativo que você também pode se desenvolvendo, né? A gente tem o apoio nas primeiras reuniões, né? Então, para que a gente possa iniciar aí com o pé direito. Então, a gente tem um grupo muito potente e generoso. Então, quando a gente caminha junto, né? A gente sabe para onde a gente quer chegar e caminha junto,
né? Não tem quem segure, né? Acho que é sucesso garantido. Mais sólido, é verdade, é verdade. Eu falo que a gente tem, assim, as ferramentas estão todas aí, né, Samira? Sim. Aí, o que precisa, na verdade, é a gente se organizar o nosso tempo, né? Se organizar ali nas atividades pipes, em qual velocidade que quer chegar, em quanto tempo quer chegar, né? E é isso, fazer aí depende de cada um, né? Agora, o que depende de grupo, tá tudo aí, gente. A gente tá super aberto. Vocês Não, para mim foi muito gostoso, assim, até falei para Marília, né? A gente até, coincidentemente, né, Marília, estamos na mesma cidade, mas eu falei para ela, nossa, eu acho que eu mudei de cidade, né? Não estou na minha cidade natal, e eu falava assim, eu queria estar em contato mais com as pessoas, achando que era só o contato físico, né? Lógico que a gente tem até essa semana uma reunião presencial que eu adoro, né? Na verdade, adoro o calor humano, né? Conversar e tocar e abraçar, que bom que já está podendo um pouco, né? Mas também pessoas que eu não falava, né? Daí comecei a pôr nas redes, vieram perguntar, e daí poder resgatar aqueles contatos, como você tá? E conversar, é tão gostoso. Então, tá muito gostoso esse processo. É uma delícia, gente. É uma delícia. É o que eu falo, eu quero envelhecer fazendo isso, porque o propósito é lindo, os produtos são maravilhosos. Eu não me vejo num dia sem, tá? Ó, aqui do meu lado. Só o que eu tava aqui manipulando agora, sabe? Então é apaixonante, é muito gostoso. Aí eu coloquei aqui só se quer mudar a sua vida e de outras pessoas, converse com quem te convidou para essa reunião, né? E venha aqui com a gente que vocês vão adorar. É verdade, é verdade. Samira, alguém tem alguma pergunta? Oi, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. É o Júlio, tudo bom, Maria? Oi, tudo bom, Júlio? Júlio acabou de chegar, ele é Fernanda. Eu tenho uma pergunta. É possível se intoxicar com óleos? A diferença entre remédio É a dosagem. é a dosagem. Então, até a Laura, não sei se está aqui na reunião, ela comentou que uma consultora de outra rede, lógico, porque na nossa rede eu tenho certeza que ninguém faria isso, orientou 20 gotas de Wild Orange num copo d'água. E a Laura disse que encontrou com a pessoa estava até meio lesada. E que desandou o intestino dela. Esse daí, nesse caso, foi a moça que gostou muito do aroma de laranja e ela que quis fazer isso. Esse caso foi isso. Daí ela ficou lesada, ficava mole, encostava assim, sabe? E deu problema digestivo, deu diarreia nela, né? Porque a laranja ela ajuda na parte digestiva. E no outro caso foi uma mãe que está num grupo de mães e a moça que estava nesse grupo de mães recomendou 40 gotas do Zengest para 10 ml de óleo vegetal. Para uma criança. Criança, 3, 4 anos. Aí eu falei para ela, você tem certeza que são 40? Será que não é 4? E eu falei, pergunta direitinho. A mulher gravou um áudio. Gente, era 40 mesmo que a mulher estava recomendando. Ela falou que não ia nem fazer cócega se fosse 4. E assim, a gente tem... Exatamente. Tem um aplicativo que tem uma tabela que dá o limite máximo, mas, gente, na aromaterapia, menos é mais. Então, é lógico, eu não vou usar igual de uma criança, né? Eu preciso de um pouco mais de dosagem. Então, a gente tem uma tabelinha toda bonitinha ali para seguir. Mais alguma dúvida? Nossa, que silêncio. Acho que ficou, né, na reflexão, né? Todo mundo está pensando aí. Mas acho que a gente podia, então, finalizar, né? Então, queria agradecer a vocês que me acompanharam nessa jornada. Foi uma delícia conversar com vocês essa manhã. E, então, cada um procure o seu consultor, mas já a gente conversa e seguimos. Obrigada a todos, parabéns, Samira, foi maravilhosa essa primeira apresentação. Obrigada. E é isso, gente, quando a gente começa, a gente se joga que o resultado vem mais rápido. Beijo. Tchau, tchau.